Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan Joinville. Natal tranquilo por aqui. Descansando um pouco desse ano puxado que foi, que está sendo. Bacana. O Piara, para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre a tua análise aqui em Santa Catarina, bom, o Estado deve ser compensado pelos investimentos em obras que eram de responsabilidade do governo federal. Isso é uma boa conquista aqui para o Estado, que abraçou os compromissos da União? Como é que você vê com a sua percepção? Então, Fernando, foi uma conquista, assim, uma luta muito grande. Até tem que destacar uma luta do senador Espiridião Amin, a Ângela Amin também como deputada federal, a Carmen Zanotto também ajudou, mas o Amin puxou essa briga desde que o governador Carlos Moisés anunciou que ia fazer o aporte de recursos estaduais para que avançassem as obras federais, como o caso da BR-280, foram 465 milhões que Santa Catarina repassou para a União, e essas obras só avançaram em determinado momento por causa disso. E desde que foi anunciado isso, desde que foi celebrado esse acordo, ainda na época com o ministro Tarcísio de Freitas, o senador Amin, ele vem batendo na tecla que Santa Catarina precisa que esse dinheiro seja devolvido, abatido na dívida da União, especialmente. E aí ele tentou de várias formas, incluindo no orçamento, etc., conseguiu aprovar, mas acabou vetado pelo presidente Jair Bolsonaro, na época, atendendo a solicitação do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda não quis abrir essa brecha para que estados fizessem esses abatimentos da União, compensando obras de infraestrutura. E aí, na última sessão do ano, lá no Congresso, o Amin negociou lá, articulou, entrou num pacote de votação de vetos e derrubaram os vetos, e derrubaram esse veto do presidente Jair Bolsonaro, e Santa Catarina vai ter essa possibilidade de resgatar esse dinheiro. É muito importante, porque havia uma sobra de caixa aqui no estado que foi importante para que a obra avançasse. Foi uma marca do governo Moisés, uma bandeira dele. Mas a possibilidade de devolver esse dinheiro, porque na verdade essa obra é federal, tem que ser tocada com recursos federais, e alguma compensação Santa Catarina deveria ter. Então foi uma boa, Santa Catarina saiu ganhando nessa, a obra avançou, e agora, mas aí vamos ter a compensação na dívida com a União. Piara, você comentou aí sobre o governador de Santa Catarina, o atual governador, né, Carlos Moisés, que deixa o cargo final de semana, enfim. E aí, qual é o futuro de Carlos Moisés, futuro político, hein? Então, todo mundo esperava que Moisés, depois de deixar o governo, ia para sua casa em Laguna, ia fazer a pinéia, pescar, mas ele parece que não está disposto a largar o jogo político, não. Ele conseguiu articular lá em Brasília, junto com o presidente nacional dos republicanos, para assumir a presidência do partido aqui no estado, a partir de agora, e fazer a partir dele uma ampliação do partido, fazer o partido crescer. O partido tem um deputado estadual, que é o reeleito, que é o Sérgio Mota, ligado à Igreja Universal, e ele é o presidente do partido, mas agora vai ceder essa vaga para o Moisés, e o Moisés vai poder construir o Republicanos pelo Estado, trazendo lideranças que participaram do seu governo ou outras. Vamos ver como é que vai funcionar esse Moisés articulador político. O que é mais curioso nessa história inteira é que, assim, a primeira vez que Moisés negociou com os republicanos para ir para o partido, ainda em 2021, a primeira coisa que ele exigiu foi ter a presença do partido, e não foi concedida. Continuou com o Sérgio Mota. Ou seja, o Republicanos negou a presidência do partido para o governador e candidato à reeleição Carlos Moisés, e está entregando para o candidato que perdeu, para o candidato que vai ficar sem mandato a partir do ano que vem. Decisão curiosa, mas foi uma articulação de bastidores muito forte, e envolve muito essa roupagem pós-eleitoral que o Moisés está dando, né? O governador, ele tem uma ofensiva de publicidade e de ações para marcar o fim do mandato, para dizer que governou até o fim, que entregou muita coisa, e agora, sem mandato, ele vai ter a presença dos republicanos para tentar manter essa digamos assim, uma manutenção de legados. Mostra que ele quer continuar o jogo, que deve estar de olho, talvez, em voltar ao governo lá em 2026. Se tem fôlego para isso, a gente vai ver com o tempo. O Piara, para a gente finalizar o nosso bate-papo, essa semana, você acha que Jorginho Melo define novos nomes ainda? Tem uma expectativa de que essa semana saiam os primeiros nomes mais políticos do secretariado.
que ele possa apresentar nomes que são deputados estaduais. Seriam 2 do PL, 1 do PMDB. Essa é a expectativa, mas vamos ver se essas costuras fecham até o final do ano. Mas tem essa expectativa sim, para chegar com ele até deixou aberta a possibilidade de começar o governo sem todo mundo nomeado, mas alguma coisa, mais alguns nomes devem surgir essa semana sim, a gente vai ficar de olho. Tá bem, Piara, obrigado, fica de olho mesmo e amanhã conta tudo pra gente aqui. Boa segunda, bom início de semana pra você, até amanhã. Boa semana pra gente, esse restinho de ano.